Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço para Nara Costa Sud, tá bom? Eu li sua pergunta aqui no canal. Manda a pergunta para mim aqui no meu WhatsApp, tá bom? No PV aqui. Eu sempre deixo o meu WhatsApp aqui, né? Eu tô falando para todos. No final da descrição do meu vídeo, tá bom? Quem quiser mandar uma mensagem, uma pergunta. Às vezes no canal é difícil de eu estar respondendo, escrevendo bastante aqui, tá bom? Mas no WhatsApp é só eu mandar um áudio, assim fica mais fácil para mim. Mas podem mandar as perguntas no canal também. Então, um forte abraço aí para Nara Costa Sud, tá bom? E também eu vou mandar um forte abraço para uma família linda, né? Que é a família da Vera e o Antônio. O Antônio, muitos chamam ele de Tota, né? Então, é uma família linda. Eu vou mandar um forte abraço para essa família aí. A Vera e o Antônio, tá bom? E olha quantos filhos eles têm e eu tô mandando um abraço para cada um aí, integrante da família, né, dos filhos aqui. Os filhos deles são o William, Wesley, Leandro, Fernando, Gabriel, Felipe, Vitor e Isabela, tá bom? Um forte abraço para a família de vocês, família linda. Bom, obrigado por vocês acompanhar a mensagem aqui todos os dias do estudo das escrituras com a gente. Vamos lá para a designação de hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Esther capítulo 2, tá bom? Aqui logo no começo do versículo diz assim, ó, no versículo 1. Passada essas coisas, que coisas? Está falando do capítulo 1, na qual o rei ali ele ficou irado, né? Porque a rainha não entrou na presença dele ali na festa que ele tinha feito na frente dos convidados, né? Ela recusou esse convite, né? Ele queria mostrar a beleza dela ali, ela recusou, e então ele ficou irado. E aí ele fez um decreto dizendo que nunca mais ela entraria na presença dele e destituiu ela do reino, né? Ela deixou de ser rainha ali, então. E aí, então, o versículo 1 começa falando sobre isso. E passado essas coisas, ou seja, o decreto que ele fez. E o que o rei ele faz como decreto, coloca com o anel ali, né? O selo dele, aquilo vira um decreto que não pode ser alterado nunca mais. Mas olha só que interessante no versículo 1, né? Passado essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, que era a rainha, né? Lembrou-se de Vaste, de que ela fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então, esse versículo aqui, para mim, deu a entender, né, que o rei ele se arrependeu do que ele fez, de ter feito esse decreto da rainha Vaste, né? Agora não mais rainha, ele ter dito que ela não entraria mais na sua presença. Então, como ele era a palavra do rei ali, e ele selou, então ele não podia voltar atrás. Mas ele se lembrou dela e do decreto que ele tinha feito, né? Então, eu acredito que ele tenha arrependido. Bom, enfim, é a minha opinião aqui. Às vezes a gente vai se arrepender, a gente pode observar que no capítulo 1 de Esther, fala que o rei está virado com aquela situação ali, tá bom? E não fala que eles conversaram, nada. Ele ouviu o conselho de outras pessoas e tomou essa decisão aí, para mim, muito precipitada. Tá bom? Agora aqui já no versículo 1, né, do capítulo 2, fala que passado o furor, passado a raiva, então ele se lembrou dela, né? Eu acredito que ele se lembrou ali com um certo carinho, mas ele já tinha feito o decreto, então não tinha nada o que fazer. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente pode se arrepender das coisas que nós fazemos, mas às vezes a consequência, né? Ela vai vir de todo jeito ali e não tem alteração. Isso me lembrou de Esaú, né? Esaú, ele vendeu a primogenitura dele para o seu irmão Jacó e depois ele se arrependeu, né? E em Hebreus capítulo 12 fala que embora ele tenha se arrependido amargamente, com lágrimas, buscando arrependimento, não achou. Não significa que Esaú ele não foi perdoado do que ele fez. Quando diz que ele não achou arrependimento, é porque ele queria de volta a primogenitura. Mas ele vendeu por um prato de comida ali, tá bom? E então, mesmo que Deus tenha perdoado ele, as consequências veio, né? Ele tinha já vendido a primogenitura para o irmão dele, vendido, né? Dada ali por um prato de comida, ele não deu valor à primogenitura. Isso se encontra aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, quem quiser ver depois, tá bom? Então, continuando aqui na designação, por que eu quis compartilhar isso, né, de Esaú aqui e essa parte do rei aqui? Porque tem muita gente que perde, né, ali o cônjuge e só depois vai dar valor, né? Aí fica correndo atrás para buscar
né? Às vezes consegue se conciliar, mas em alguns casos, né, que houve abuso ou coisa assim, às vezes não dá certo mais buscar, né? Às vezes a pessoa busca, se arrepende, mas ela não consegue obter mais aquela pessoa, ou seja, deu valor só depois que perdeu, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz e não agir no momento da ira, como fez o rei Assuero aqui para perder a rainha Vasti. Vamos lá, continuando aqui na mensagem, né? No capítulo 2 a gente vê então que eles começam a buscar uma nova rainha, né, para o rei Assuero aqui. E o critério que eles buscam, né, para encontrar uma nova rainha, não fala sobre o caráter da rainha, fala sobre formosura à vista. Tinha que ser uma pessoa bonita. Era esse o critério que ele estava buscando. Então ele colocou ali Hegai, né, que era um dos servos dele ali, responsável por achar essa mulher. E aí, esse era o quesito. Então, de todas as províncias, ele saiu procurando moças assim, que eram formosas e bonitas à vista, tá bom? Então, as que as que eram desprovidas de beleza, vamos dizer assim, ele nem escolhia, né? E ficou a cargo dele selecionar essas mulheres para apresentar ao rei ali. Então ele fez uma seleção, uma pré-seleção, e depois dentro dessa seleção, ele fez uma outra seleção ali de aproximadamente 1 ano em preparação para essas moças para se apresentar ao rei. Então ele mesmo fez essa seleção porque o rei o encarregou disso, tá bom? Então não foi todas as mulheres. Mas imagino eu que quando saiu esse decreto ali, várias pessoas recebeu de uma maneira diferente. Talvez algumas pessoas não queriam ir, né? Mas era um decreto e foi escolhida, tinha que ir, né? Que eu acredito que foi o caso de Esther, né? Mas havia outras também que acredito que falou, nossa, é minha chance, né, de sair da pobreza, virar uma rainha, e também desejou ir, né? Então, não sabemos ao certo, não tem, né, a opinião das pessoas aqui, mas são tipos de pensamentos que poderiam ter passado nas moças ali, né? Algumas famílias o que podem ter pensado. Bom, enfim, falando sobre a seleção dessas moças, ele escolheu, e entre essas moças estava Esther. E Esther, a gente pode ver aqui em Esther capítulo 2, versículo 9, que esse homem aqui, né, que foi encarregado de Hegai, né, que foi encarregado de selecionar essas moças, ele dá um tratamento especial a Esther. Olha o versículo 9 aqui, o que diz. E a moça apareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que apresentou aos seus apressou-se, né, para dar aos seus cosméticos e dar-lhe alimentos, como também lhe dar 7 moças a respeito do caso do rei. E fez passar com as suas moças o melhor lugar da casa das mulheres. Bom, então a gente vê aqui que ele dá um tratamento especial para Esther, porque a Esther lhe agradou, né? Então Hegai viu ali que Esther lhe agradou e ele colocou as melhores, né, moças, né? Apressou-se ali, já deu os cosméticos ali, os produtos para ela ficar mais bonita, e deu 7 moças, né, para cuidar dela ali, né, um tratamento VIP nela ali, e também diz que ela foi colocada nos melhores lugares da casa do rei, né? Então aqui eram várias moças, para ele dizer que eram os melhores lugares, é porque ele se agradou muito, conforme diz o versículo aqui. Então a Esther, você vai observar na mensagem de hoje, que ela tem um jeito que cativa as pessoas, né? Ela tem um jeito que cativa as pessoas, não sei o que era, se era o jeito dela se comunicar, ou de olhar, ou se era o jeito tímido, se é que ela era tímida, né? Alguma coisa nela fazia com que as pessoas fossem cativadas por ela e as pessoas gostavam dela. Não só esse Hegai aqui, a gente vai perceber que muitas outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Então nesse versículo diz que ele se apressou, né? Rapidamente, ou seja, foi coisa rápida que ele percebeu algo nela ali que seria diferente. Então ele começou a ajudar ela, porque ele mesmo acreditou, essa aqui eu acho que o rei vai se agradar. Então ele queria fazer a vontade do rei ali, tá bom? Nós podemos ver também que Esther, além de bonita, ela era muito obediente. Ela obedeceu, né, ao seu primo ali, quando ele disse, não revele a sua nacionalidade, porque algumas pessoas têm preconceito sobre nacionalidades, né? Pensa que uma raça é superior à outra, a etnia ou coisa assim, e isso não tem nada a ver. Todos nós somos filhos de Deus.
Mas por causa de cultura, né? Talvez se ali no palácio alguém soubesse que ela era de Judá, de Judá não, né? O primo dela era da tribo de Benjamim, então eu acredito que Esther também era da tribo de Benjamim. Eu costumo falar judia, né? Porque eu falo Judá porque agora só sobrou a tribo de Judá, e como a tribo de Judá era a maioria, então a gente fala a casa de Judá, tá bom? Então por isso que às vezes eu falo a judia, né? Então ela era judia e ela era obediente, obedeceu ali a seu primo Mardoqueu e não revelou que ela era ali judia, tá bom? Então vamos lá. Agora, após passar nesse teste aqui por Ergai, e as outras passaram também, né? Mas a Esther recebeu esse tratamento VIP aqui. Agora chegou a hora do rei, né, ver essas moças e ele aprovar essas moças aqui, tá bom? Então eu vou ler o versículo 14 aqui e explicar algumas coisas, ó. E à tarde, tá falando já das moças, né, que se apresentava perante o rei. E à tarde entrava, e pela manhã retornava à sua casa das mulheres, e aos cuidados de Saagás, eunuco do rei. O rei, né, ele tinha servos ao seu comando, e os servos que cuidavam das rainhas, né, das concubinas dele ali, tinha que ser eunuco. Eunuco significa uma pessoa que é castrada, tá bom? Essas pessoas eram castradas porque trabalhavam ali junto com as concubinas, junto com a rainha, então para não ter perigo ali da rainha ficar grávida ou alguma coisa assim, esses servos que trabalhavam perto da rainha tinham que ser eunucos, ou seja, castrados, tá bom? Então, continuando aqui, as moças iam, depois voltavam ali para a casa da qual elas estavam pertencendo, ao quarto, né? E não retornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e fosse chamada pelo nome. Bom, então, só para não quebrar muito aqui o clima da mensagem, né? O que acontece, né? Às vezes as coisas não é tão floridas assim. O rei, Assuero, ele não tinha só a rainha Vasti, quando era ela lá como esposa, ele tinha concubinas também, tá bom? Então aqui no caso, ele está fazendo um teste com as moças. E se nós observarmos aqui o começo do versículo, diz que pela tarde era levada essa moça até o rei Assuero. E de manhã ela saía. Então o que será que ele fazia com ela? Da tarde até a noite. Bom, ele fazia não sei se eu devo usar essa palavra, né? Mas ele fazia como se fosse um test drive. Ele dormia com essas moças, aí de manhã ele via se ele queria tornar aquela rainha ou não, tá bom? Era assim que ele estava funcionando aqui. A Esther também entraria na presença dele e também, né, ficaria ali e passaria a noite com ela. Então aquelas que ele não quisesse que fosse rainha, ele só ia escolher uma, na verdade, ele então tornava aquela mulher como concubina dele, tá bom? E conforme diz o versículo aqui, nunca mais ele chamava ela, nunca mais ela se apresentava à presença dele, a menos que ele chamasse ela pelo nome, aí ela voltava ali e ficava com ele novamente, tá bom? Só para esclarecer aqui. E já que estamos aqui no contexto, na cultura, lembrando que essa não é a história dos judeus, é uma história do rei da Pérsia, tá bom? A cultura dele ali. Claro que nós não toleramos esse tipo de coisa, né? Esse negócio de fazer teste, né? Você que tem aí um namorado, uma namorada que está namorando, o mandamento de Deus é que sejamos castros, tá bom? Que casamos ali guardando a lei da castidade. Então não existe test drive. Eu quero saber primeiro, vai que não dá certo. Não existe isso, tá bom? Nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Bom, vamos continuar na mensagem aqui, senão vai ficar muito grande, né? Já tá grande já aqui, pelo que eu vi, já tá 14 minutos a mensagem. Deixa eu finalizar ela aqui. O versículo 15, né? Que foi a vez da Esther aqui. E chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiale, tio de Mardoqueu, que tomara como filha, para ir ao rei, coisa nenhuma lhe pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançou Esther, graças aos olhos de todos quanto haviam. Olha só que interessante aqui, né? A Esther,
cada moça que se apresentava ali na presença do rei falava, eu quero ir com essa pulseira, esse colar, esse brinco, e se ornamentava ali, né, com coisas para parecer bonita perante o rei ali, para ser escolhida, né, para ficar como rainha e não como concubina. Essa era a condição aqui já quando se apresentava. E aí o que acontecia? Esther, ela não escolheu nada. E a Agai aconselhou ela, usa isso e isso. Então a Agai, ele se agradou tanto dela e disse, olha, faz isso, e ela seguiu a orientação dele. É muito importante a gente ter pessoas na nossa vida que nos dão bons conselhos, tá bom? Para que sejam nosso, vamos falar, mentores, né? E nós temos aí o bispo, temos o presidente da Socorro, presidente do Coro de Elders, pessoas que gostam de lá. Não se esqueça dos pais, parentes que nos amam, tá bom? Essas pessoas sempre vão nos dar bons conselhos. E aqui a Agai, ele fez isso. E mais importante do que receber os bons conselhos é fazer, então, o que o bom conselho pediu, né? Então Esther seguiu exatamente o que a Agai pediu, tá bom? E ela não pediu nada mais do que ele havia sugerido ali, e ela vai então para frente do rei ali. Finalizando a mensagem aqui, é o versículo 17, eu vou ler, né? Que é o encontro lá, o que o rei fez com Esther. Versículo 17. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graças e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Né? Então olha só, né? Ela agradou tanto o rei que ele a amou, e aí fez ela de rainha ali, né, conforme a escritura está dizendo aqui. O versículo que eu quero destacar, que eu li ali em cima, é a frase que diz assim, alcançou Esther graça aos olhos de todos quanto havia. Olha só que moça agradável, né? Que mulher formidável. Todo mundo que via ela se agradava dela. Então ela tinha algo especial ali, né? Que agradava. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes você pode estar se sentando sozinho na igreja ou em algum lugar, você se sente meio excluído, né? Mas talvez a gente não se dá conta que talvez a gente reclama demais. Não confunda reclamar com desabafar, tá bom? Às vezes a pessoa senta ali do seu lado, você confia na pessoa, você está desabafando a sua vida de coisas que aconteceram com você. Tá bom? Então, desabafo, tudo bem. Mas se toda vez que a pessoa vem ali e senta ao seu lado, você só tem algo para reclamar, reclamar é diferente de desabafar. Reclamar, inclusive, a palavra significa clamar duas vezes. E reclamar significa coisas negativas. Então, você está clamando sobre si duas vezes coisas negativas. Então, as pessoas que se sentam perto de você acabam se sentindo mal. Então, se a gente só reclama, a nossa tendência é ficar sozinho. Aliás, né, algumas pessoas se sentem um pouco tristes e às vezes fica triste porque não consegue um namorado, um esposo. Então, veja o que acontece. A gente tem que ser feliz, porque a pessoa vai querer viver do lado da gente se a gente é feliz. Falando, nossa, essa pessoa é feliz, eu quero uma pessoa feliz do meu lado. Eu imagino dessa maneira, tá bom? Mas é só minha opinião aqui, tá bom? Mas é diferente. Desabafar, a gente pode desabafar, né? Mas reclamar, sempre reclamar. Inclusive eu já ouvi, né, de pessoas falar, não gosto de sentar com aquela pessoa porque ela só reclama. Então nós devemos tomar cuidado com isso também, tá bom? Então eu vou passar esses ensinamentos aqui, a mensagem já ficou grande já, tá bom? Esses ensinamentos aqui do livro 2 aqui de Esther. Esther capítulo 2, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.